E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece e não tá muito acostumado a me ver de blusa, vou te falar, hein, mano, aqui em São Paulo tá fazendo um frio da bexiga, o apartamento tá frio até umas horas aqui, mano. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com você, em especial você aí até os seus 18 anos, certo? Que de acordo com o YouTube, ali como é que fala? No estúdio de criação, a maioria das pessoas que me assistem tem entre 12 e 17 anos de idade. Então, como eu sempre digo, eu falo mais para essa juventude do que para os mais velhos, mesmo porque a cabeça dos mais velhos já está formada já. Então, dificilmente a gente acaba mudando a cabeça dos mais velhos. A gente muda mais a dos jovens e é onde eu acho que tem que ser investido, certo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Negão no Morning Show. Quem sabe logo logo eu não vou no Morning Show, até agora não recebi nenhum convite, mas eu achei engraçado que é o seguinte, anteontem eu fui no Pânico, dei uma entrevista lá, eu e o Caio, basicamente foi um bate-bola, eu e o Caio, o Emílio, eu acho que eu dei até sorte do fato de estar vazio lá, e aí eu recebi muitas mensagens e muita gente chegou no meu canal a partir desse vídeo do Pânico. 15 mil pessoas chegaram nesses últimos 3 dias, bati a meta de 300 mil inscritos, mas tem uma coisa que talvez o pessoal que está chegando agora não deva saber ainda, que eu preciso deixar muito claro, que é o seguinte: no meu canal eu prezo e prego muito que se ouçam todas as ideias, entendeu? Aqui não tem, você nunca vai me ver chamando alguém de esquerdopata, os esquerdistas, ofendendo. Eu acho isso muito errado, assim como eu acho errado quando o cara chega tipo xingando. Às vezes o cara não concorda com a minha opinião e chega esculachando, entendeu? Às vezes o cara é até preconceituoso, mas até aí que se dane, eu não ligo. Para esse tipo de gente eu não respondo. Muita gente tá mandando mensagem para mim agora dizendo o seguinte: caraca, Negão, queria ver você no Morning Show para você arregaçar com o Fefito e a Paulinha. Caraca, Negão, queria ver você no Morning Show para você chegar e falar um monte na cara do Fefito. Queria ver você no Morning Show para você isso e aquilo, Fefito. Blá 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 blá, Fefito. Tem gente que já fala assim: ah, na bancada do Morning Show tinha que ter o Caio e o Negão. Tinha que botar o Negão no lugar do Fefito. Mas aí que tá o problema. E aí onde eu acho o problema. Sempre que eu vejo esse tipo de mensagem, eu acabo achando que a minha mensagem não está sendo bem passada, certo? Que eu não estou fazendo o que realmente eu gostaria de fazer, que eu não estou mudando a cabeça de quem eu gostaria de mudar. Por que isso? Eu também não concordo com a grande maioria das coisas que o Fefito fala, isso não precisa ir muito longe, mesmo porque vocês assistiram o meu vídeo no Pânico, muita gente que me conheceu, e vocês podem ver que eu vou na contramão daquilo que normalmente o Fefito prega, certo? O que muita gente chama de vitimismo, tal, não sei o que, de mimimi, eu simplesmente chamo de óbvio. Então, eu não acredito que o Fefito tem maldade nas coisas que ele fala. Eu já disse até isso em outro vídeo outro dia. Eu não vejo maldade no que ele fala. Eu só acho que ele está andando com as pessoas erradas, certo? Eu acho que as pessoas com quem ele está andando estão contaminando ele sobre um tema que ele não passa. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo quando eu falei lá do ônibus que sai da cidade de Tiradentes, que sai cheio de gente. Tem duas maneiras de você ver esse mesmo quadro. Você pode ver, nossa, aquela periferia, aquele ônibus está sempre lotado, e nossa, aquela periferia, aquele ônibus está cheio de gente indo trabalhar. Ali tem estudantes indo para a escola. O meu filho mesmo sai da cidade de Tiradentes para estudar na Moca. Entendeu? Eu trabalho no Cambuci e tem gente que vai muito além. Eu vejo muita gente falando no trem, que eu pego o trem também em Guaianazes, muita gente falando assim: ah, eu tô indo lá no Morumbi. Mano, é um rolê do caramba. Da cidade de Tiradentes pro Morumbi. Eu que for na chácara do Jockey andar de skate, dá 2 horas de rolê. Imagina o Morumbi que tá pra lá um pouco do Jockey. Então eu acho que o problema do Fefito, ele tá andando com as pessoas erradas e ele não está querendo enxergar outras situações. Da mesma forma que eu falei pro Emílio, eu falei: Emílio, a minha infância pode ter sido uma e a sua pode ter sido outra, e a gente cresceu na mesma quebrada. Aí entra também aquela coisa ai, tudo é o racismo, e outra, o uso da palavra racismo em situações que são de apenas preconceito me dói mais ainda, porque toda vez que você usa, e isso eu estou dizendo para o Fefito, toda vez que você pega qualquer situação e embute nessa situação a palavra racismo, o que você está fazendo, na verdade, é você está dando um álibi para o cara que é racista de verdade. Porque o cara que é racista de verdade no Brasil, ele não sai por aí dizendo que ele é racista, ele não sai por aí explanando o racismo dele, não. Ele faz isso por detrás dos panos.
Ele faz isso pelas costas. E aí onde está o grande problema, porque se um dia, normalmente é quando ele fica nervoso, pode ver que a maioria das situações verdadeiramente racistas é quando o racista está muito nervoso. Então ele perde a noção do, puta, estão me olhando. Ele perde a noção do, nossa, estou sendo filmado. E aí ele acaba soltando a língua racista dele. O que acontece? Qual que é o argumento que ele usa, Fefito? Ele usa o argumento de, não, eu nunca fui racista, eu tenho amigos negros e não sei o quê. Mas por que ele faz isso? Porque você trata tudo como racismo e ele acaba, e você está dando um álibi na mão do racista. Então tem que, eu sempre prego que você tem que saber a diferença entre preconceito e racismo. Mas aí você pensa assim, ah, negão, mas você deveria ir lá no Morning Show e jogar tudo isso na cara do Fefito. Porque na cabeça de vocês imaginam que o dia que eu for convidado pro Morning Show, eu vou chegar lá, sei lá, socando o Fefito. E não é assim. Sabe o que vai acontecer? Vamos falar sobre algum determinado assunto, ele vai dar o ponto de vista dele, eu vou dar o meu. No meu caso, eu nunca falo de coisas que eu não conheço, eu nunca falo de coisas que eu não sei. É por esses outros que eu dou exemplo da minha vivência. 39 anos de vida, eu só dou exemplo do que eu vivi. Por que eu faço isso? Porque se eu der o exemplo do que eu vivi, eu, Alessandro, vivi, e eu, Alessandro, dou exemplo de várias coisas que as pessoas vivem todos os dias, você vai poder do outro lado aí dar o exemplo do que você viveu. Muita gente está dizendo para mim assim, nossa, negão, sua entrevista foi 10, você representou a quebrada, você me representou, porque aquele cara tá vivendo a mesma coisa que eu. De repente um amigo do Fefito viveu exatamente o contrário do que eu. De repente, ele olha a quebrada de um jeito totalmente diferente que o meu. Ele olha a quebrada, de repente esse amigo do Fefito, ele olha a quebrada do tipo assim, mano, no dia que eu tiver um pouco de dinheiro, eu dou linha. No meu caso, eu penso, mano, no dia que eu tiver um pouco mais de dinheiro, eu vou comprar uma casa. O meu sonho é ter uma casa aqui na Tiradentes. Eu quero sair do apartamento que é meu, entendeu? E quero morar numa casa. E esse apartamento aqui não foi ganho de CDHU, não. Eu comprei esse apartamento. Entendeu? E eu quero que vocês entendam isso, por quê? Porque eu quero. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um grande brother, o apelido dele é Medonho, entendeu? Ele, apesar desse apelido, é um dos caras mais dóceis que eu já conheci na vida. É um cara, apesar de gigante, ele é super gente fina. Super. É um cara assim que quando eu conheci foi amor à primeira vista, eu e ele. A gente já se conheceu um zoando o outro. Foi numa situação que mais para um dia eu explico essa situação, mas foi uma situação que a gente acabou um brincando com o outro e tal, e ali nasceu uma amizade. E o Medonho, ele é de esquerda, mas ele é de esquerda raiz, do tipo, não do tipo que quer o Lula livre, do tipo que defende Cuba. Ele é esse tipo de cara de esquerda. Ele é do tipo que ele não é do tipo que xinga o Bolsonaro, ele é do tipo que esculacha toda a direita em si. Ele só enxerga dois lados, o Medonho. E ainda assim, vira e mexe a gente conversa sobre política tal, sobre a situação do Brasil e não sei o quê. E ele quando eu dei entrevista no Pânico, foi uma das primeiras pessoas a me ligar. E ele não assistiu a entrevista, ele só ficou sabendo porque ele viu um compartilhamento, ele viu minha foto. Eu tava até usando a camiseta da marca dele, que é a camiseta do canal do Negão, mas foi ele que fez. Aí ele falou assim, puta, Negão, fiquei sabendo que você foi no Pânico, mano, que da hora. Foi você e o Caio Coppola? Eu falei, ele ainda falou assim, você falou um monte pra aquele merda, porque ele não gosta do Caio, tá vendo como é as coisas? Aí eu falei, tá louco, Medonho, o Caio é meu garoto, mano, o Caio é pau a pau comigo, mano. É como se você estivesse falando comigo, eu não gosto daquele cara, mas eu te amo, Negão, você é legal pra caralho, parabéns, mano, sucesso, a sua mensagem é foda, ainda bem que você foi lá, passou sua mensagem, os bagulho que você faz pros moleques é firmeza pra caramba, porque ele conhece a minha caminhada. Apesar do Medonho ser de esquerda, apesar do Medonho ser Lula livre, apesar do Medonho ser do tipo Cuba tá assim por causa dos Estados Unidos, o Medonho conhece a minha caminhada, ele me desejou boa sorte, ligou, falou, negão, no dia que você precisar, tamo junto. E eu sei disso, porque muitos dos campeonatos de skate que eu fiz foi com o patrão do Medonho, eu nem precisei muito, Medonho, vou fazer um campeonato tal dia, tem como você me ajudar? Ele, negão, cola aqui, já era, e pum, e vai colocando mais coisa do que o que eu pedi dentro da caixa. Então é isso que eu quero que vocês entendam. No dia que eu trombar o Fefito, no dia que eu for no Morning Show, provavelmente vocês vão ver uma foto no Instagram minha e dele. Porque eu não vejo maldade no Fefito. Se eu visse maldade nele, eu ia querer ficar longe dele. Eu não vejo maldade, eu só vejo que ele está andando com pessoas que passaram por coisas que eu não passei. Para mim, o único problema dele é que ele repete muito isso ao invés de procurar outros pontos de vista. Talvez porque essas pessoas estão próximas a ele,
e de repente se ele mostra um outro ponto de vista, as pessoas vão sentir como se ele estivesse traindo, talvez por isso ele não faça isso, mas eu não consigo enxergar maldade nele. Entendeu? Tem gente que fala assim, ah, negão, você pega muito no... Você passa muito a mão na cabeça do Caio e não sei o quê. Eu também acho que o Caio erra pra caramba. Inclusive amanhã nós vamos falar sobre um erro dele. Não foi um erro do jeito que um outro cara pintou aí num vídeo, mas amanhã eu quero falar sobre isso especificamente. Porque eu acho que num ponto ele errou. Entendeu? Mas aí também tem que ver as circunstâncias desse erro. Mas eu tenho a liberdade de chegar no Caio e falar assim, porra, Caio, tu errou, né, mano? Tu exagerou assim, assado, entendeu? Um bom exemplo disso, do que é uma conversa e tal, é a própria política de cotas. No caso do Caio, ele acha errado tanto a cota quanto quem pega a cota. Eu já acho errado a cota, mas não acho errado quem pega a cota. Desde que o cara entenda que aquela cota ali foi dada por quem quebrou a perna dele e agora tá dando uma muleta. Então eu acho que o cara que pega a cota, ele tem que ter ódio do cara que quebrou a perna dele. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. No dia que eu for no Morning Show, no dia que eu for para qualquer outro lugar, onde tenha alguém, no dia que eu tiver que debater com alguém que pensa totalmente diferente de mim, eu não vou esculachar essa pessoa, eu não vou faltar com respeito com essa pessoa. Eu vou dar uma de Sérgio Moro, que quando o Gregório do Vivier falou um monte de groselha dele lá, ele só falou assim, meu, as ofensas falam mais do cara que ofende do que do ofendido. É isso. Eu acredito de verdade que um lado e o outro podem sentar e trocar ideia. Assim como eu acredito que no momento em que falta o respeito, acabou a conversa. Por isso que eu falo tanto pra vocês, vocês não tem que pegar o que eu falo e usar como norte. Vocês têm que pegar o que eu falo, misturar com um cara que fala exatamente o contrário e chocar. Assim como eu faço com o medonho. A gente não consegue se concordar em nada em relação à política, até o ponto em que a gente fala que os políticos tudo não presta. Aí os dois dão risada, se abraçam e já era. Entendeu? É assim que funciona. Respeito em primeiro lugar acima de tudo. Então é isso, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis!